em benefício de entidades privadas, como são um conjunto de hospitais privados que existem na zona da Grande Lisboa. Fica um bocadinho a pergunta no ar, não é? Como é que, se conhecendo esta situação de ruptura, nada tenha sido feito, quer por parte da administração do hospital, quer por parte do Governo, para impedir que a situação se agravasse e tivesse mesmo que se chegar ao encerramento das urgências pediátricas. Aquilo que nós temos conhecimento público é que o número de pediatras, entretanto, contratados estão aquém daqueles que são necessários, que foi aberto concurso, que as vagas ficaram desertas. Na semana passada, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta referiu que estavam em vista a possibilidade de fazer mais contratações, colocando com previsibilidade a abertura da urgência a partir de abril, de uma forma faseada. Pedia-lhe também um comentário relativamente a esta questão, porque nós queremos que, da forma como o processo está a avançar, tememos que não estejam reunidas as condições para que assim seja, e deixar bem claro que, da parte do PCP, aquilo que nós entendemos é que a urgência pediátrica deve abrir o mais rapidamente possível, deve abrir todos os dias, 24 horas, e assegurar este serviço às crianças da área que abrange o Hospital Garcia de Horta. O alargamento dos horários de funcionamento, quer do centro de saúde, um em Almada e outro no Seixal, também não substitui e não dá a resposta adequada para as crianças numa situação em que sejam necessários cuidados mais diferenciados. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar ao sindicato é como é que tem acompanhado toda esta situação. Certamente o sindicato fez alertas, quer à administração do hospital, quer ao Ministério da Saúde, que respostas é que foi tendo ao longo do tempo e que, na perspectiva do sindicato, que medidas são necessárias. São necessárias, por um lado, para resolver definitivamente este problema na urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta, mas que são necessárias também para que os profissionais de saúde queiram exercer e optem por exercer funções neste serviço de forma a assegurar o seu funcionamento. Gostaríamos de ouvir o sindicato relativamente a esta situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado Filipe Pacheco, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o Dr. João Proença. Portanto, esta audição acontece num duplo contexto, um contexto mais nacional de progressiva recuperação de recursos humanos na área da saúde, um pouco de recuperação daquilo que foi o desinvestimento no tempo do governo PSD-CDS, e o Partido Socialista, nós reconhecemos isso, de que tem sido feito um esforço, tanto na legislatura anterior como na atual, de contrariar essa tendência, portanto, de reforço dos recursos humanos na área da saúde e de valorização desses profissionais. Nós, face a 2015, temos mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde e depois, no contexto do Hospital Garcia de Horta, essa realidade, portanto, é exatamente nesse contexto, que é, existem, comparando com dezembro de 2015 e o início de 2020, mais 370 profissionais de saúde no Hospital Garcia de Horta, excluindo prestadores de serviço. E, portanto, isto tem acompanhado a tendência nacional, mas é evidente que há aqui um problema específico da urgência de pediatria, portanto, a urgência noturna de pediatria. Esta situação é agravada porque, a partir dos 50 anos, os médicos, portanto, estão dispensados da urgência noturna, a partir dos 55 do trabalho de urgência. Reconhecemos que há aqui, portanto, que o HGO tem perdido médicos especialistas e, apesar de também reconhecermos que o Ministério da Saúde tem estado a trabalhar para corrigir este problema, com a abertura de vagas nos vários concursos de médicos, foram já contratados 2 médicos especialistas. A semana passada ouvimos também que o Conselho de Administração tem em vista a possibilidade de mais contratações, mas há aqui um problema evidente, que é deste serviço parece não estar a conseguir atrair especialistas de pediatria. A primeira pergunta que eu lhe faria, que é, apesar de haver um contexto de aumento de profissionais
também no Hospital Garcia de Horta, porque é que considera que este serviço não está a atrair os especialistas de pediatria. E depois fazia-lhe ainda outra pergunta, que é, num contexto de procura de soluções para minimizar o problema do fecho desta urgência noturna, houve um reforço, isso foi uma das respostas, houve um reforço do atendimento, um alargamento do horário de atendimento, das unidades de saúde familiar, do ACES de Almada Seixal, portanto, tanto em dias úteis como em sábados, domingos e feriados. Sabemos também que o número de reencaminhamentos para urgências de outros hospitais, foi-nos dito também na semana passada pelo Conselho de Administração do HGO, tem sido muito residual e, portanto, aquilo que eu lhe perguntava também era como é que acha que correu este alargamento do horário do ACES, se acha que esta solução deve ser conjuntural ou se, pelo contrário, deveria passar a ser permanente, independentemente aqui desta situação da urgência estar resolvida ou não. E, por último, nós também soubemos, na semana passada, que a urgência pode começar a abrir progressivamente a partir de abril, disse-nos o Conselho de Administração. E perguntava-lhe se, com os dados que tem, se lhe parece plausível esta abertura e se o preenchimento destas vagas será suficiente para resolver o problema do serviço ou se terão de existir outras alterações ao funcionamento na urgência. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os Srs. Deputados e também o Dr. João Proença. Bom, lembrando aqui as palavras da Sra. Ministra em fevereiro de 2019, eu curiosamente não encontrei nenhuma referência a governos anteriores, quando disse que era impensável, que estava fora de questão o encerramento das urgências pediátricas no período noturno, que seja no Hospital Garcia de Horta. Portanto, esse é um discurso que eu estou a ouvir agora. Agora, efetivamente, parece haver um problema que vem de trás e parece até contextualizar-se ou quase ficar estanque num determinado governo ou numa determinada governação. E, de facto, nós, ao ouvirmos este discurso, parece que o problema tem um contexto governativo e o problema não tem uma solução governativa que é a atual. E, por isso, a primeira questão que importa colocar é daquilo que o próprio sindicato identificou na altura e fez alertas públicos sobre essa possibilidade, eventual possibilidade de encerramento do Hospital Garcia de Horta, se de facto verifica que as condições que conduziram a essa manifestação de receio se alteraram, no sentido de o hospital ter criado condições para reter os profissionais necessários para manter este serviço aberto durante o período noturno e para, naturalmente, criar as condições de atratividade de forma a colmatar falhas futuras. É evidente também que é importantíssimo perguntar o esforço que tem vindo a ser feito sobre os profissionais que estão nos centros de saúde e se, efetivamente, esse esforço que tem vindo a ser feito é transmitido ou refletido em horas extras, se é refletido numa subcarga dos profissionais, porque já que estamos aqui a recuperar um bocadinho o passado, vamos recuperar o passado uma semana, o que interessa mais o contexto atual. E até foi, creio eu, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Filipe Pacheco, que até disse que esta questão era residual do Hospital Garcia de Horta, referindo-se que havia apenas 41 crianças encaminhadas dos serviços primários para outros. Não há nada de residual. Há algo de muito preocupante. Eu acho que nós não teríamos coragem de dizer isto a um utente do Hospital Garcia de Horta, nem a um médico que está em esforço de fazer horas extras. Eu queria que pudesse transmitir e ajudar a transmitir aqui a urgência de reabertura deste serviço. E a urgência para os profissionais que estão envolvidos, a urgência para os utentes que estão envolvidos. Porque, efetivamente, se não se colocar este assunto como prioritário, ele não será rapidamente resolvido. E assusta-me um bocado que se admita a possibilidade de ele não vir a ser resolvido quando ouvimos introduzidas expressões como a abertura, o esforço, que estamos a fazer isto aos poucos, que estamos a tentar recuperar. Esta questão que é colocada em cima da mesa, se é ou não prioritária para o Hospital Garcia de Horta e se é ou não prioritária para a saúde, então ela tem que ser encarada como tal. Porque, e esta é a última questão que eu lhe quero colocar, se considera que este tipo de situações afeta a própria imagem e a própria confiança que é necessário que os profissionais de saúde tenham no Serviço Nacional de Saúde e adiram ao Serviço Nacional de Saúde. Porque, efetivamente, nós quando temos este tipo de situações
E este tipo de problemas, e não temos uma solução rápida, não é só a confiança dos utentes para recorrer ao serviço que é afetada, é também a confiança dos profissionais. E eu pergunto-lhe se tem sentido isso também. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. João Proença em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradecer a sua presença aqui. A contextualização desta audição está feita e conhece-se provavelmente muito melhor do que nós. Tem a ver com a perda de muitos especialistas em pediatria, perda para os privados ao longo dos últimos anos, o que acabou por resultar no encerramento da sua urgência no Garcia de Horta. E aquilo que nós, neste momento, temos que debater é que medidas para fazer a recuperação dessa mesma urgência e da capacidade de resposta deste hospital. Ora, nós na semana passada ouvimos aqui o Conselho de Administração dizer que estava neste momento a aplicar uma estratégia que ele próprio apelou de ganhadora e que tem a ver com a tentativa de tornar o hospital e o serviço de pediatria mais atrativo para jovens especialistas. Disse, aliás, que neste momento tinha a perspectiva de contratar mais 2 recém-especialistas para reforçar as equipas, apesar de, ainda assim, a contratação destes 2 recém-especialistas não ser a suficiente. Mas coloca também uma outra questão, porque os recém-especialistas hipotéticas novas contratações que foram aqui referidas, foi dito que era um recém-especialista em pediatria do Beatriz Ângelo e um especialista em pediatria do Hospital de Évora. Portanto, são 2 hospitais que estão dentro do perímetro do Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que, por exemplo, outros hospitais, como o de Évora em particular, têm também dificuldades nesta especialidade. Por isso estamos aqui a falar um bocadinho de como ir ajeitando esta manta que é curta dentro do Serviço Nacional de Saúde. Quando provavelmente deveríamos estar a falar de outra questão, que era como fazer para o Serviço Nacional de Saúde conseguir captar e fixar profissionais que neste momento saíram para o privado ou que acabam a sua especialidade e já não ficam no Serviço Nacional de Saúde por alguma razão. Porque senão, provavelmente nós vamos estar a fazer sempre este debate, estas audições sobre falta de profissionais, se calhar daqui a algum tempo em Évora, porque saiu alguém de Évora para o Garcia de Horta e por aí além. E por isso essa era a primeira questão que eu gostava de lhe colocar, que era, no entendimento do sindicato e da Federação, no seu próprio entendimento, o que é preciso fazer para que o Serviço Nacional de Saúde consiga captar e fixar profissionais nestas especialidades que são carenciadas. E a segunda questão que gostava de lhe perguntar também, de lhe dirigir também, tem a ver com a questão da abertura das urgências. Já aqui foi dito, que foi referido também, que as urgências poderiam vir a abrir em abril de forma gradual. Ora, o nosso intuito é obviamente que elas abram, mas que abram também com as condições de segurança necessárias para os utentes e para os próprios profissionais. E também gostava de lhe perguntar isso, que é, neste momento, e mesmo que venha a realizar-se as 2 contratações que foram referidas, estarão garantidas as condições do ponto de vista de formação das escalas, de constituição das escalas, melhor dizendo, estarão constituídas as condições de segurança para os utentes e para os profissionais, ou será necessário muito mais do que estas 2 contratações? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor. Está. Desculpa, acabou de chegar. Faz favor, tem a palavra do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só um instante para eu conseguir aqui encontrar as minhas notas, que isto foi chegada mesmo em cima da hora. Bom dia a todos. Faz favor, recomponha-se à vontade que nós esperamos. Vá. Não é fácil andar de um lado para o outro. Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Uns cumprimentos também aqui ao representante dos Sindicatos Médicos da Zona Sul. A situação de ruptura do Sistema Nacional de Saúde, sendo de uma forma dramática um pouco por todo o país,
No que diz respeito concretamente à Zona Sul, existe uma crise nas urgências hospitalares, sendo hoje em dia normal ocorrerem episódios em que utentes são encaminhados de um hospital para outro devido à sobrelotação nos serviços e à falta de recursos humanos que assegurem a capacidade de resposta. Ainda recentemente saiu uma notícia que indicava que o Hospital de São Bernardo está em risco de encerrar as urgências obstétricas devido à falta de médicos, para além da situação do encerramento das urgências pediátricas no Garcia da Horta por semelhante motivo. A dificuldade em preencher estas escalas atinge o Hospital do Litoral Alentejano e, segundo sabemos, também o diretor clínico do Hospital de Beja reconheceu que naquela unidade tem também falta de profissionais. Têm sido registadas queixas recorrentes relativas ao exercício de horas extraordinárias para além da conta e há médicos a garantir que estão no limite da capacidade de resposta, temendo comprometer a segurança dos doentes e a qualidade do atendimento. Um caso concreto é o do Hospital Garcia da Horta, cujos médicos chegaram, inclusive, a pedir a intervenção da Ordem devido ao que acreditavam ser um abuso de solicitações para realizar horas extraordinárias. Questionado sobre o assunto, o Ministério da Saúde revelou o número de 12.000 horas extraordinárias asseguradas pelos médicos de medicina interna naquele hospital entre janeiro e novembro de 2019, ou seja, em média mais de 1.000 horas extraordinárias mensais. Esta é uma unidade hospitalar projetada para dar resposta a 150.000 habitantes e serve perto de 500.000, para além dos momentos em que se vê obrigada a receber doentes vindos de outros hospitais. Outro aspecto fundamental é o da segurança no local de trabalho. Um pouco por todos os estabelecimentos existe o receio de que voltem a acontecer as agressões a profissionais de saúde que foram reportadas no Hospital de Setúbal e também no Centro de Saúde de Moscavide no final do ano passado. Não podemos deixar de mencionar a importância da construção dos futuros hospitais do Seixal, Lisboa Oriental e Central do Alentejo, só para citar 3 exemplos, que apesar da sua comprovada necessidade, questionamos-nos como vão estas unidades hospitalares funcionar quando os recursos humanos parecem escassear cada vez mais. A recente reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos aparentemente não teve o resultado esperado, espero que depois nos possa confirmar isso. Continuam a não haver respostas concretas em relação a aspectos para vós prioritários, como a revisão das grelhas salariais, a abertura regular de concursos como garantia de carreira médica, a redução de 18 para 12 horas de trabalho normal no serviço de urgência, o redimensionamento da lista de utentes dos médicos de família, a regulamentação... Agradeço o termino, Sra. Deputada. Isto duplicou, mas é como se já está nos 4 minutos. Muito bem, então eu vou passar para as questões. Queria-lhe perguntar se confirmam a solicitação abusiva de horas extraordinárias para os médicos e se o descanso destes profissionais de saúde está ou não a ser assegurado. Se têm acompanhado o procedimento concursal aberto recentemente que visa a contratação de diversos especialistas um pouco por todo o país, parece-vos ir ao encontro das necessidades no que diz respeito à falta de profissionais. Segundo a vossa perspectiva, o que se passa nos serviços de urgências e nos hospitais em geral para que haja concursos desertos, agressões a profissionais e situações caóticas noticiadas praticamente todos os dias, conseguem-nos dizer se os profissionais se sentem ou não seguros Muito obrigada, no seu local de Sra. trabalho? Deputada. Obrigada. Obrigada. Sr. Doutor, agora sim. Okay. A palavra é sua, faz favor. Tem aqui muitos pedidos de esclarecimento. Faz favor. Ok. Agora sim. Eu acho que é importante eu explicar-nos um pouco como é que funciona um serviço hospitalar, porque eu acho que muita gente fala só de coisas que estão acontecendo neste momento. O Hospital Garcia da Horta tem, eu sou médico da carreira pública, fiz concurso, formei-me como especialista em neurologia em 87 no Hospital Egas Meniz, concorri em 92 por concurso público, fiquei em primeiro lugar em 92 e posteriormente concorri para o Hospital Garcia da Horta como neurologista em 95 e fiquei em primeiro lugar. E nessa altura, quando eu fui para o Hospital Garcia da Horta, que foi sempre um hospital com muita polémica política, existia na altura não interessa aqui bem o governo, era a administração, que o que importa é que são nomeados por vários governos e às vezes passam-se de uns governos para os outros. Acontece que nessa altura, quando eu fui para lá em 95, mudou o governo, foi para lá a doutora Maria Belém, e nós tínhamos um problema grave no hospital em que o próprio Conselho de Administração impedia a resolução de problemas mínimos, de fazer reuniões, de apresentar denúncias, e à custa disso a doutora Maria Belém deu-me razão, e nessa altura foi demitido o Conselho de Administração e nessa altura foi nomeado o professor Torrado da Silva. Só para explicar o interesse de perceber tudo o que se passa com o Hospital Garcia da Horta, nomeadamente e com a pediatria. Portanto, o professor Torrado da Silva era uma pessoa que tinha vindo do exílio da Suíça, que trouxe para o Hospital Garcia da Horta uma mais-valia em 92, constituiu um hospital de pediatria em que tinha todas as áreas de qualquer hospital a nível europeu,
porque tinha liderança, tinha projeto, tinha carisma e ouvia bem as pessoas, discutia os assuntos todos. Infelizmente, ele foi nomeado diretor, mas depois, posteriormente, veio a falecer. Faleceu em 96. Nós conseguimos convencer a doutora Maria de Belém para a realização de eleições para órgãos de direção técnica. Eu próprio fui candidato, porque era a única maneira de poder aceitar ser diretor clínico. Claro que não fiquei, que não fui o primeiro a ser escolhido, até porque eu dizia claramente em tempos públicos que toda a gente tinha que fazer banco de urgência até aos 55 anos, independentemente da especialidade. Isso está escrito, está feito, mas tive mesmo assim 90 votos. E quem ganhou foi o Dr. Álvaro Carvalho, que ficou para lá uns anos. O que aconteceu é isto, só para vocês perceberem. Acontece que quando são nomeados vários conselhos de administração, depois o próprio doutor Portugal da Silva foi substituído pelo Dr. João Alves Pimenta de Évora, que era um ginecologista. Portanto, eu estou muito ligado à história do Hospital Garcia Duarte, à história da pediatria, e entretanto, como já tinha desde os 70 anos, a doutora Manuela Ambrósio fez ser um despacho próprio para que ele continuasse a ser, porque era só por limitação política dos 70 anos, tinha que ser uma decisão ministerial. Entretanto, mudou o ministro, o doutor Correia de Campos resolveu pôr na rua o doutor João Alves Pimenta. E até hoje ele ainda não recebeu aquilo que tem direito, porque ele foi nomeado legalmente e perdeu, só teve lá 2 meses que nomeou outro administrador. E o que acontece é que estes administradores que todos têm passado pelo Hospital Garcia Duarte, primeiro que o único que toda a gente diz que, aliás, há uma razão clara para se perceber porque a rua do Hospital Garcia Duarte é do professor Torrado da Silva, tem muito a ver com... Ele foi, com o Dr. Albino Aroso do Porto, o introdutor em Portugal daquele livro que existe para a pediatria, para a saúde materno-infantil. Portanto, eram pessoas de outro gabarito, de outra época, como era o meu professor da neurologia, o Orlando Leitão, mas pronto, mas essas coisas acontecem. E o que é que acontece? Nessa altura, as pessoas ocupavam vagas e carreiras por mérito, havia concursos públicos, provas práticas, técnicas e tudo isso. Quando, a partir dos anos 90, se começaram a nomear diretores clínicos, e esses, por sua vez, nomeiam os diretores de serviço, por grupos que têm muito pouco a ver com o mérito, transformou os hospitais, de facto, numa luta política fratricida dentro dos próprios serviços e entre serviços. E até hoje não se foi capaz de, a partir da experiência da doutora Maria de Belém, mais ninguém teve, o doutor Correia de Campos é que acumulou com isso, que era as eleições técnicas, os órgãos técnicos. Se não houver uma eleição de ordem técnica com um projeto, e que a pessoa diga claramente, olha, eu quero ser diretor de serviço, quero fazer 4 departamentos, quero que toda a gente faça banco de urgência até aos 55 anos. O que é que acontece atualmente na maior parte dos hospitais? Toda a gente, se puder, não faz banco de urgência. Isto é, mesmo que tenham... Há um tráfico de influências que criam depois um problema de confiança, de motivação, e depois há outra coisa gravíssima. Nós tínhamos a dedicação exclusiva opcional, em que toda a gente poderia fazê-lo. Primeiro, quando o Leão de Beleza era obrigatório e depois passou a ser opcional, e desde que isso acabou, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas não conseguem ter dedicação exclusiva opcional. E, como tal, não se aguentam nos hospitais públicos, porque as pessoas que têm sido do Garcia Duarte, e a responsabilidade aqui chama-se Daniel Ferro, que esteve 10 anos nomeado pela doutora Ana Jorge, destruiu os serviços todos, inclusive o meu próprio serviço. Era uma pessoa que nomeava pessoas com 40 anos, sem o grau de consultor, para diretores de serviço. A minha ex-interna foi minha diretora, claro que me fui embora. Quando eu saí, acabou o serviço de neurofisiologia, mas não há problema nenhum, continua igual, porque aconteceu isso com a urologia, aconteceu com a cirurgia, aconteceu com a radiologia, aconteceu com a gastroenterologia. Portanto, isto tem a ver com as práticas absolutistas da forma como estão organizados os hospitais com os seus conselhos de administração. Portanto, é insustentável e tem que haver, a responsabilidade aqui não é como diz o Dr. Luís Amado, que isto foi mais uma desgraça pública que ele tornou no dia 19. Tenho aqui um baixo assinado de 90% dos médicos da pediatria, quando ele sai daqui a dizer que os privados levaram os melhores. Quer dizer, os piores são os que ficaram lá, que têm mais de 55 anos, e são aqueles que também são para ir embora. Porque é assim, ele não é atrativo. Quando não há projeto, não há liderança. E neste momento nomeou como líder outra pessoa da neonatologia que não tem o grau de consultor. Portanto, ou conseguem trazer uma pessoa de fora que chama a atenção das pessoas e começam a pagar de forma diferente aos seus trabalhos nos serviços públicos e que se realizem eleições para órgãos técnicos, meus amigos,
Não vale a pena estar aqui a perder tempo. E outra coisa que eu lanço aqui aos senhores deputados da Nação, que é uma coisa que a mim é meio feliz. Lisboa tem 400 mil habitantes. Tem 2 hospitais a trabalhar 24 horas e um a trabalhar até às 20 horas. Seixal e Almada tem 400 mil habitantes e não tem um hospital a funcionar 24 horas. Isto não é clamoroso? Isto em termos de opinião política não é prejudicial para a população? Isto não é, o que acontece, do que há bocado ouvi dizer que não havia pessoas que eram recambiadas, depois eu vou-vos explicar, porque quando as pessoas não estão ligadas aos médicos é complicado. O que acontece frequentemente é que os pediatras são chamados para ir à urgência geral. Com frequência, a partir das 20 horas, pessoas com convulsões, miúdos que vomitam, eu não sei o quê, vão para a urgência geral porque a urgência pediátrica está fechada. Portanto, a confusão continua. Se me falarem que o alargamento do funcionamento dos serviços de saúde, isso é bom, mas isso é bom para o país todo, desde que paguem de acordo com a lei. Isto é muito bom. Quer dizer, no dia que os cuidados primários de saúde começarem a funcionar, deixam de vir as pessoas aos hospitais. Isto é perverso, porque os hospitais, o orçamento dos hospitais é tão perverso que ganha com as urgências, quando devia ser precisamente o contrário. Porque a grande maioria das urgências não são de facto urgências. As urgências deviam ser referidas pelos cuidados primários de saúde, pelos privados e pelo CODU. Tudo o resto não devia ir à urgência. Que tomem essa responsabilidade, como fazia o professor Torrado. O professor Torrado criou equipas de medicina geral e familiar, em que nessa altura que ele era diretor de serviço e diretor do hospital, as pessoas que iam à pediatria tinham que passar pela referência dos centros de saúde. Porque foi capaz de organizar na ARS de Setúbal uma forma de fazer isso. Neste momento ninguém se preocupa com esse tipo de coisas. Portanto, o que acontece é, há um afunilamento da organização, não há liderança dos serviços, há uma nomeação política, e sinceramente eu acho que isto tem muito pouco a ver com partidos, tem muito mais a ver com amigos e o jogo de influências, não vale a pena. Eu sou muito conhecido, trabalhei sempre nos serviços públicos, tenho amigos em todos os setores e isto passa pela nossa prática. Quer dizer, se eu defendo o Serviço Público de Saúde, candidato-me a diretor clínico e digo vou fazer isto. Se ninguém o faz, é porque toda a gente anda aqui, porque depois toda a gente utiliza. É impossível hoje um diretor de serviço que não tenha dedicação exclusiva dar o exemplo para pôr as outras pessoas a funcionar. Então, os hospitais têm neste momento a maior parte das pessoas mais qualificadas com 20 horas. A maior parte das pessoas com 18 horas de urgência por não passarem para as 12, para pagarem as 6 horas. Os cirurgiões aparecem nos hospitais segundas, quartas e sextas. Os mais velhos ficam depois com as cirurgias dos mais novos, porque os mais velhos, a partir dos 55 anos, estão proibidos de fazer urgência. Portanto, isto transformou-se numa confusão, numa conflitualidade interna, que se não se põe em cabo em relação à limitação de setores do pagamento de dedicação exclusiva opcional e eleição de órgãos técnicos, não há solução. E os senhores deputados, vocês desculpem, mas as crianças de Almada e Seixal têm tantos direitos a ter um serviço de saúde de proximidade como têm as pessoas de Lisboa. Isto é insustentável. E só para vos dizer que neste momento é propaganda pura, aliás, eu acho que o Dr. Luís Amado cometeu mais uma gafe, não me admira nada, porque deve ser na linha do Dr. Daniel Ferro, a dizer que se tinham ido embora os melhores porque os piores lá tinham ficado, tinham ido para o privado. Não é bem verdade isso. As pessoas que eram jovens, não tendo a opção pela dedicação exclusiva, preferem ir para outro sítio onde haja uma conflitualidade. Neste momento não é atrativo porque não há líder no serviço de pediatria. E o serviço de pediatria está cheio de neonatologistas como pouco pediatras gerais. O que o hospital precisa é de pediatras gerais, porque neonatologistas têm termos suficientes. Se no meio outro neonatologista que não tem o grau de consultor, é evidente que a conflitualidade vai aumentar. É evidente que abri-lo é impossível, porque vocês reparem, para um serviço de urgência funcionar precisamos de 4 pessoas, 4 vezes 7 são 28, que tenham menos de 55 anos, né, para fazerem noites, e depois têm que ficar 2 equipas de fora, a nossa equipa por causa dos fins de semana. Portanto, as pessoas precisam de pelo menos de mais de 15 pessoas na idade para trabalharem naquele serviço. Se motivarem as pessoas, se arranjarem uma liderança diferente, não seja aquela, é possível que se resolva, mas digo-vos sinceramente, têm que pensar na possibilidade de pôr pessoas dos hospitais de Lisboa a cumprir bancos de urgência no hospital da Almada, porque senão não se consegue resolver o problema em abril, é completamente insustentável. E é bom que se pense em discutir uma nova grelha salarial, eleições para os órgãos e acabar com as questões dos hospitais de empresa. As coisas mais graves que têm acontecido até hoje é, nas urgências, eu que sou diferenciado, eu ganho 20 euros à hora, sou do quadro público. Qualquer outro que é convidado pela diretora pelas empresas, ganham 20, 30, 40 e depois não estão integrados todos na equipa. São 4 ou 5 na medicina, são 4 na pediatria, são 2 ou 3 na cirurgia e depois o resto é tudo que vem de fora. Isto não é motivador,
nem na hierarquia multidisciplinar, é uma situação que urge resolver, não só na pediatria, como na obstetrícia, como na própria cirurgia. A situação não está para que nós tenhamos aqui a fazer propaganda, mas antes por tomar decisões e mudar e inverter a situação. E só para comunicar no fim, de facto a situação foi uma deselegância. O que se passou connosco na primeira reunião que tivemos com o Ministério, fomos recebidos por cumprimentos pelo Dr. António Salles, que não só não nos falou em nada, como disse, depois marcaria outra reunião, mostrou uma completa displicência para negociar grelhas, modificação da direção técnica. Dá-nos ideia a nós que não há problema nenhum, portanto o Hospital de Santiago Santo tem um pediatra, tem 4 ou 5 internistas. O Hospital de Elvas vive com dificuldade, Porto Alegre. Então, se a Almada tem este problema, é bom que se preocupem de facto, porque a vida das populações corre sérios riscos. E oxalá nós não tenhamos a pandemia do coronavírus. Oxalá nós não tenhamos a pandemia, porque não temos capacidade organizativa para o ter, porque eu ainda não estou a ver a pôr a funcionar 4 ou 5 laboratórios a nível nacional, vêm todos aqui para o INSA e é bom que se resolva, e que seja reativado provavelmente o Hospital Polivalente. Se não for feito, eu penso que vai ser difícil de conseguir meter pessoas. O que aconteceu nos primeiros 20 que foram parar ao serviço do Júlio de Matos, que é chamado Parque da Saúde, que não era o serviço da Agudo de Júlio de Matos. Ficaram no sítio onde ficaram lá 4 pessoas, vieram do UAN, por cima, onde estavam internados os doentes agudos, à espera de vaga para outro sítio, onde os médicos guardam batas e pronto, isso, cacifos. Não sei se foi claro. Muito obrigada, Sr. Doutor. Temos ainda uma segunda ronda. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, como sabe, só dispõe de 1 minuto e meio. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Dr. João Proença aqui a explicação extensa que nos deu sobre este assunto. Aproveitar as perguntas que lhe vou colocar para também corrigir algo que o Sr. Deputado Nuno Carvalho disse, que eu tinha dito que não corresponde à verdade. Eu disse apenas 2 evidências de que os problemas que agora existem são também reflexo do desinvestimento que existiu na altura do governo PSD-CDS. Esses problemas só se veem a posteriori e, portanto, o compromisso do Partido Socialista, desde logo para a área da saúde, é de resolver o problema da suborçamentação nesta área e também dissemos que nunca dissemos que este problema não existe, ele existe, é grave, tem de ser resolvido e por isso é que também estamos aqui a discuti-lo hoje. Em segundo lugar, sublinhar o aspecto positivo, aquilo que referiu sobre ser positivo o alargamento do horário do ACES e perguntava-lhe apenas, falou no problema da atratividade do serviço, falou também que portanto, são necessários pediatras e eu perguntava-lhe se este problema na urgência noturna de pediatria do HGO, se não é uma evidência de um problema mais profundo e estrutural da falta de médicos especialistas no sistema, até porque referiu que eram precisos pediatras, portanto, perguntar-lhe se isto, além do problema conjuntural aqui da atratividade deste serviço, que referiu que é porventura aqui o problema, ou seja, isto não é algo estrutural, mas é conjuntural aqui este serviço, da atratividade, perguntava-lhe também como é que, concretamente, com que alterações concretas é que é possível alterar aqui este problema concreto neste serviço, mas depois essa questão estrutural, se não faltam médicos especialistas no sistema. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, é 1 minuto e meio, eu não vou gastar 50 segundos a falar do Partido Socialista, vou falar um bocadinho aqui dos problemas. Gastou 50 segundos a falar do PSD, do governo do PSD, e, portanto, eu acho que está tudo dito sobre a vossa governação e o reflexo da vossa governação. Quero colocar aqui uma questão muito importante. Quando falava de um problema estrutural, eu deprendi também na sua linha de respostas que eu aqui agradeço. Esperemos não chegar à situação de ter médicos a vir em Lisboa para manter os serviços de saúde da Península de Setúbal, da Margem Sul, abertos. E, portanto, há, de facto, um problema estrutural, como depreendi de toda a explicação que deu, mas também há um foco específico numa região. Portanto, é isso que também queria aqui perceber. Há um problema de liderança para esta região, há um problema de liderança no Ministério da Saúde, isso é evidente, até pela forma como foram recebidos, a deselegância, não se trata assim profissionais e quem representa os profissionais, isso é evidente que há essa manifesta falta de liderança.
e parece-se repercutir também especificamente nesta região. Eu queria que pudesse, de facto, confirmar-me isto, foi que eu depreendi. Não é só estrutural, no nível do país inteiro, há ali um foco específico que é importante resolver. Isso, de facto, deixa-nos preocupados, porque, como disse bem, só ali entre Almada e Seixal são 400 mil utentes que já por si têm um hospital que foi dimensionado para 140 mil e, portanto, isso já de si devia merecer bastante atenção. Só para terminar muito rapidamente, queria ainda também poder-lhe perguntar novamente sobre aquilo que são as condições futuras de atratividade e sobre aquilo que nós podemos ter em perspectiva futura. Acredita que, com o atual contexto, está eliminado, em primeiro lugar, é possível reabrir verdadeiramente em boas condições o serviço de pediatria noturno do Hospital Garcia da Horta e é possível eliminar o risco de eles voltarem a fechar? Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as respostas do Dr. João Proença, em que, enfim, se concluiu que para uma abertura de 24 horas da urgência pediátrica do Garcia da Horta são precisos muito mais profissionais do que aqueles que estão na calha para a contratação, pelo menos para garantir essa abertura em condições de segurança. Mas eu gostava de lhe perguntar, antes disso, dizer que estamos obviamente de acordo com aquilo que disse sobre as necessidades de revisões de carreiras, de revisões de grelhas salariais para tornar o SNS atrativo. Não temos dúvidas sobre isso. Mas há aqui neste momento dois níveis de discussão. Um mais de nível governamental, mais macro, que tem a ver com essa negociação que é fundamental existir entre os sindicatos e o governo, e outro até de administração do próprio hospital. Portanto, onde, mais uma vez, na semana passada, quando ouvimos o Conselho de Administração, aqui na Comissão, o Conselho de Administração veio apresentar aquilo que considerou ser uma estratégia ganhadora ou vencedora para o Hospital Garcia da Horta. Estou a parafrasear. E passava por captar recém-especialistas, passava pela nomeação para diretor de serviço de um jovem especialista, passava por, dessa forma, e de alguma forma, através disso, tornar o serviço mais atrativo. No entanto, parece-nos que a opinião do Dr. João Proença é bastante diferente dessa. E aquilo que eu gostava de perguntar é, na sua opinião e na opinião do Sindicato e da Federação, obviamente, o que era mesmo uma estratégia ganhadora para este hospital e para o seu serviço de pediatria, para a urgência de pediatria? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer um conjunto de informações que foram aqui prestadas. Gostaria ainda de fazer 2 ou 3 referências. Uma primeira sobre o alargamento dos horários de funcionamento dos centros de saúde. Obviamente que nós consideramos que eles devem ser alargados. O funcionamento e a resposta, e obviamente que estando em funcionamento, nós também consideramos que muitas das situações podem ser resolvidas nos centros de saúde, escusando de facto de aumentar a afluência para os hospitais. O problema é quando muitas vezes acontece que a partir das 8, 8h30 já não há mais, já não se inscrevem para mais consultas porque já não há vaga. E isto acontece frequentemente, ou quando também aqui do ponto de vista da organização de facto não é a mais adequada e que efetivamente acaba por não dar aquela resposta que seria a adequada. Sobre as questões que foram aqui colocadas, nós acompanhamos muitas das preocupações que foram expressas. Aliás, o PCP há muito tem defendido que os hospitais, hoje empresas, entidades públicas empresariais, obviamente que deviam ter uma ou outra natureza e não uma natureza empresarial e que deviam de regressar ao setor público empresarial. Consideramos também, aliás, na própria Lei de Bases de Saúde, na nossa proposta no final da anterior legislatura, aquilo que nós propunhamos era de facto que as direções técnicas fossem eleitas pelos pares, efetivamente para dar essa oportunidade de... Aliás, não é dar nenhuma oportunidade, é que houvesse efetivamente um modelo de gestão democrática também nas estruturas dos hospitais. E para terminar, Sra. Presidente, dizer que da parte do PCP nós há muito temos vindo a colocar em cima
cima da mesa, porque é um problema nacional, mas que depois tem reflexos em muitos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, e no Hospital Garcia da Horta é um exemplo em que a desvalorização social, profissional e remuneratória dos profissionais de facto conduz a esta desmotivação. Por isso, carreiras, valorização remuneratória, nós consideramos que é fundamental para valorizar os profissionais e para que os profissionais queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. Soutor, mais uma ronda. Agradecemos a sua disponibilidade em esclarecer. O que eu queria dizer é muito simples. Neste momento, o Serviço de Pediatria do Hospital Garcia da Horta tem gente muito acima dos 55 anos. Portanto, tem 30 pessoas que são da neonatologia, que estão acima dos 55 anos. É bom que isto fique claro. E não nascem tantas carências por aí além. Esses, realmente, já não fazem bancos de urgência e muito menos fazem bancos de pediatria geral. Portanto, o que o hospital precisa é de ter pelo menos 15 pessoas para fazer pediatria geral e jovens. Isso só é possível com a opção da dedicação exclusiva e com a escolha de uma liderança que acabe com a conflitualidade interna, que deveria ser externa. Portanto, eu acho que o Dr. Luís Amado, eu e o Dr. Luís Amado conhecemos-nos desde há 20 anos, porque ele era administrador do hospital quando eu fui para lá em 95. Portanto, eu acho que a atitude que ele teve a dizer que saíram os melhores e foram para a privada os melhores, basta ver o abaixo-assinado que eu tenho aqui e que foi entregue nesse próprio dia, mostra bem a sua falta de capacidades, porque o problema aqui é a gestão de recursos humanos, é motivar pessoas e não levar as pessoas a sair, porque a probabilidade neste momento que se passa no serviço de pediatria, se não houver dedicação exclusiva opcional, é de ser mais gente jovem. Portanto, porque existe uma única pediatra que tem assumido que era a anterior diretora do ano passado, que depois se demitiu porque não havia gente suficiente, que é da pediatria geral e que fazia bancos até aos 65 anos, que é uma raridade, dava o exemplo, não é? E neste momento o que existe como proposta de alternativa ao tal neonatologista que não tem o grau de consultor e que não reúne um consenso geral para acabar com a conflitualidade. Portanto, a probabilidade era escolher alguém de fora de forma para resolver o problema. Não me perguntem porque... Não perguntei como é que vai fazer isso, porque isso também não seria capaz de o fazer, nem o diria em público. Mas eu penso que a situação do Hospital Garcia da Horta, como no hospital, na zona de Setúbal ou do Alentejo, ou das zonas mais... Porque até acontecem nas maternidades de Coimbra, quer dizer, que nós podemos falar aqui, há histórias... Até na própria maternidade Alfredo da Costa há muito pouco tempo, quer dizer, no tempo do Dr. Correia de Campos, eu não me lembro o que é que aconteceu, que os chefes de equipe disseram que se iam embora porque não tinham gente suficiente, porque nós estamos a envelhecer e não contratam pessoas. E também para contratar pessoas é preciso motivá-las com boas lideranças e com ordenados compatíveis. Vocês têm ideia, a maior parte das pessoas ganham 1.500, 1.600 líquidos, quer dizer, é bom que a gente fique e somos sujeitos a tudo, como vocês sabem, não vale a pena. Como nós estamos a atender crianças, somos sujeitos às crianças que precisam de apoio, e mais aos pais, e mais às famílias, e mais a confusão gerada com este tipo de situações. Portanto, nós somos agredidos muitas vezes, como vocês sabem, e acontece na comunicação geral e no mundo inteiro, porque nós recebemos revistas na Europa, é cada vez mais frequente a agressividade da população contra os trabalhadores da saúde, e até contra outros, mas aqui em particular acontece com muita frequência pelo desespero que as pessoas têm, pela situação económica, social e política, e pela perturbação psiquiátrica que existe na sociedade portuguesa. É bom tomar medidas mas que se resolva o problema. Não vale a pena andar aqui a pensar que vão abrir em abril, porque não vão conseguir abrir em abril. É totalmente impossível abrir em abril. Porque o hospital precisa de pelo menos 15 médicos. Só tem 2 médicos. Neste momento tem lá 10, não tem 15 no mínimo. É preciso assegurar 4 vezes 7. 20 dá 28, é só fazer as contas. E não vale a pena. Nós precisamos de 28 pessoas que tenham até 55 de capacidade, que queiram fazer bancos de urgência. Como tal, podem dizer o que quiserem, mas não vão conseguir resolver o problema, infelizmente. Portanto, eu acho que é preciso tomar medidas de outra forma, que é não criar falsas expectativas e, enquanto isso não for resolvido, encarar de facto a possibilidade de pessoas da área de Lisboa irem assegurar as urgências do Hospital Garcia da Horta. E se quiserem resolver os problemas a nível nacional, já é muito fácil. É contratarem muito mais médicos de família e porem as pessoas a funcionar, porque só são referenciados pelos médicos de família e só depois é que vão para os hospitais. Quando isso não acontece, a grande maioria dos serviços hospitalares da área de Lisboa e fora de Lisboa estão cheios de gente, porque as pessoas não têm possibilidade de terem um médico de proximidade. Se não têm médico de proximidade, vão ao banco de urgência, que é o mais simples. Portanto, enquanto isso não for resolvido, isso tem a ver com a gestão do próprio Serviço Público de Saúde. E para isso é preciso tomar medidas e
e motivar os próprios médicos, as nossas associações, para melhorarmos e ficarmos com a ideia, desde que o Dr. António Salles nos recebeu desta forma, ficamos com a ideia que não há vontade nenhuma, infelizmente, de resolver o problema. Sr. Doutor, muito obrigada. Eu penso que estamos todos esclarecidos. Agradecer-lhe uma vez mais pela sua disponibilidade em vir a esta audição. Sei que é uma pessoa muito ocupada e, portanto, mais uma vez agradecemos e estamos ao dispor. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem, por favor, vamos só. Senhoras e senhores deputados, nós, a nossa reunião, posso encerrá-la. De qualquer forma, agradecia que a mesa e os coordenadores pudéssemos ficar. Nós tínhamos convocado a reunião para o meio-dia. Se acharem bem, antecipávamos e ficávamos já despachados. Portanto, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se esqueçam que terça-feira que vem temos reunião. Não é um dia comum, mas terça-feira à tarde temos reunião aqui e na quarta também. Pronto, então passávamos depois à reunião da mesa e coordenadores.